Amém. Os irmãos podem assentar. Queria que os irmãos prestassem atenção nesse vídeo que vai ser passado agora. Amém? Irmãos, o texto em 1 Coríntios, capítulo 11, 1, nos diz que o apóstolo Paulo fala aos coríntios que sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Há alguns anos atrás, na década de 90, nos anos 2000, a televisão brasileira começou, através dos seus programas humorísticos, a lançar pequenos quadros, muito pequenos, mas que despertaram a atenção da população brasileira. São aqueles imitadores de vozes. As pessoas tinham uma facilidade de interpretar vozes de políticos, de jornalistas, de pessoas da mídia. Eles tinham facilidade em imitar qualquer tipo de vozes. E assim traziam para a população brasileira aquele riso espontâneo. Aliás, riso é uma coisa muito boa para nós, né? Há uma experiência para as grandes faculdades nos Estados Unidos que diz que o riso libera endorfina e serotonina, que são os hormônios do prazer. Por isso, a indústria televisiva, os grandes programas de televisão nas décadas de 90 e 2000, puxaram, estenderam e estenderam muito mais tempo para essas pessoas, porque o Ibope crescia, porque nós ficávamos parados em frente às televisões, rindo daqueles personagens, daqueles imitadores. E muitas das vezes nos chocava, como é que pode ser tão perfeito, de chegar a fechar os nossos olhos e pensar que realmente seria a pessoa dona da própria voz. Pois bem, irmãos, uma vez foi perguntado a um desses imitadores o que ele fazia para poder falar tão perfeito os seus personagens. Ele tinha mais ou menos mais de 100 personagens. E ele falava, olha, leva tempo, muito tempo. Tenho que ouvir muitas vezes para que um novo personagem possa ser bem feito. Eu não faço personagem pelo meio, porque vai ficar parecendo que não foi bem feito. Então eu só apresento aqueles a qual eu, através, naquela época tinha o Walkman, ele gravava as fitas cassetes daqueles personagens e ficava escutando. E de tanto escutar, de tanto passar tempo com aqueles personagens,
ele começava a imitá-los. Inclusive até nos seus gestos, nas suas expressões faciais, né? E esse personagem foi muito difundido e até hoje, se nós pesquisarmos na internet, existem vários imitadores. Então essa era a chave daquele imitador, ter tempo para escutar a pessoa que ele queria representar. Pois bem, irmãos, nós, depois deste pequena introdução, queremos trazer isso para a nossa vida cotidiana. O apóstolo Paulo nos chama a ser imitadores de Cristo. Ele não queria ser arrogante num primeiro momento, de maneira nenhuma, de expor e de falar que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele estava mostrando naquele momento aquela igreja, uma igreja que tinha muitos problemas, uma igreja que existia divisão, existia idolatria dentro dos cultos, existia culto aos demônios, existia uma liberdade cristã que estava sendo confundida com libertinagem. Havia uma série de outros defeitos que envolviam aqueles irmãos. E o apóstolo Paulo é advertido sobre aqueles problemas que estavam acontecendo. E ele escreve essas cartas aos coríntios. E podemos pensar assim, olha, vocês já me viram eu idolatrar algum ídolo? Vocês já me viram em fornicação? Vocês já me viram em divisão? Então, vocês me conhecem, e vocês sabem que eu não sou deste sentido. Por isso eu procuro o que é mais importante. Eu procuro servir ao meu Senhor. Sem contar, irmãos, que naquela época ainda as cartas de Paulo chegavam às igrejas realmente para ensinar, para corrigir, porque os 4 Novos Testamentos que nós temos hoje, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, não tinham sido escritos aquelas igrejas ainda. Essas igrejas não tinham isso em mãos para poder conhecer Cristo. Então o apóstolo Paulo, olha, vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem os meus atos, as minhas ações, então, por isso, eu estou imitando a Cristo, e se vocês me imitarem, vocês vão imitar a Cristo. A igreja em Corinto, irmãos, era considerada como um camaleão. Já viram o camaleão, irmãos? Muitos de nós já vimos o camaleão. Na grama verde, ele fica verdinha. Na terra, ele fica marrom. Assim estavam os crentes em Coríntios. Quando tinham um pecado com um irmão muito importante, ou quando tinha alguma coisa que eles agradavam e que gostavam, mas era pecado, eles colocavam para a igreja e falavam que não tinha problema, que aquilo era a ordem natural das coisas, camuflavam e deixavam o pecado entrar dentro da igreja, e isso estava destruindo a igreja de Coríntios. Quando nós passamos a entender os problemas daquela igreja, entendemos que o apóstolo Paulo estava com um desafio muito grande em sua mão, porque alguns daqueles que ali estavam não reconheciam o apóstolo Paulo como apóstolo. E essa carta foi escrita para que todos aqueles que lessem, quando fosse lida lá em Coríntios, entendessem que o apóstolo Paulo estava falando em amor, está falando de Jesus Cristo. E não dá para entender, irmãos, não pode ser que um cristão não tenha um relacionamento com Cristo. Não há condições de um crente ser crente em Cristo de longe. Não há condições de ser crente em Cristo sem realmente experimentar uma nova vida com Ele. Esta nova vida só vem do novo nascimento. E quando nós recebemos este novo nascimento, as coisas velhas ficam para trás e as novas acontecem. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Olha, o que vocês faziam lá fora, lá nas suas casas, lá nas suas festas sociais, não podem ser feitas dentro da casa do Senhor e não podem ser praticadas por vocês mais. Não há como ser cristão sem experimentar a mente de Cristo. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo passar para os apóstolos, para a igreja de Corinto. E ele vai mais além ainda. Eu não quero que vocês sejam simplesmente membros de uma igreja, que sentam, cumprem as suas obrigações e vão para casa.
Crente tem que ser discípulo. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos obrigações de fazer discípulos, de conquistar almas para Cristo. Essa é a função do crente. Essa é a coisa mais importante que o crente tem que ter em mão. A característica do crente é andar com Cristo, é viver com Cristo e fazer o que Cristo quer que nós façamos. Não o que eu quero, mas o que o Cristo quer. A palavra discípulo se refere, irmãos, a estudante, aprendiz. A palavra fala que Jesus escolheu os seus 12 de uma maneira muito peculiar. Cada um teve uma experiência com ele. Basicamente, quando o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, eles largaram tudo o que eles estavam fazendo para seguir o Mestre. Eles não tinham a dimensão do que poderiam experimentar. Quando o Senhor Jesus falou assim com eles: olha, larga a rede, larga a pesca, larga o barco, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Até a metade do ministério de Jesus, Pedro, que era um dos mais afoitos, não sabia e não sentia ainda qual que era a sua missão. E muitos de nós ainda, dentro das nossas igrejas, não sabemos o que nós estamos fazendo. Há necessidade de pararmos de ser membros de igreja e ser discípulos de Jesus. Discípulos que preguem a palavra, discípulos que mostrem o exemplo, discípulos que se disponham para a obra. Esse é um discípulo. A diferença de membro para discípulo é muito grande. É aquele que não quer nada com responsabilidade com a igreja, é aquele que simplesmente vem, senta, fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal do louvor, fala mal de tudo, e vai embora. Como se diz: eu fiz a minha parte. O discípulo corre atrás para que um visitante, para que uma pessoa que está conosco seja bem atendida, para que o irmão que está em problema seja atendido, para que nós possamos orar com aquele irmão e agradecer pela alegria da bênção que ele recebeu. E isso é ser discípulo. Quando Jesus chamou seus discípulos, eles não entenderam, mas participaram da maior obra de suas vidas. Entenderam que o Senhor Jesus estava falando com eles diretamente, para crescer, multiplicar e levar o nome do Senhor Jesus aonde eles fossem. Era essa a finalidade do Pai. Era essa a finalidade de Jesus. E Jesus falou com eles assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai continuar a obra com vocês. Vocês terão a minha presença. E eu estarei com vocês até os últimos dias. Queria, nesse momento, pedir a técnica para me ajudar. Para sermos discípulos de Cristo na prática, precisamos entender que o discípulo permanece na palavra. Em João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a palavra, irmãos, inclui lê-la todos os dias. Conhecer a palavra é saber o que Cristo está falando aos nossos corações. É ter um momento de devocional com o Senhor todos os dias. É aprender da sua palavra, a sua essência, e colocar em prática nos nossos dias. Isso é permanecer na palavra. A palavra vem do grego meno, que significa fazer morada, permanecer, residir. Essa morada tem que estar dentro dos nossos corações. A palavra de Deus tem que estar dentro da nossa mente. Nossa moradia, nosso lugar certo. Isso nos impede, irmãos, de cairmos em qualquer vento de doutrina. Isso nos impede a ser levado por qualquer coisa que há no mundo. O seu modismo, as suas questões, porque nós estamos alicerçados na palavra. Essa é a palavra. E muitas das vezes nós saímos dos nossos cultos, pegamos a nossa Bíblia, coloca na estante, e só no domingo que vem a gente lembra da palavra. A palavra nos leva a conhecer a verdade. A verdade nos liberta. A verdade nos libertou. Amém? Essa é a verdade. No segundo tópico,
para sermos discípulos de Cristo, na prática, precisamos entender que o discípulo ama o seu próximo e ama o seu Senhor. Em João capítulo 13, versículo 35 diz: disto todas as coisas conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor um para com os outros. Sem amor, irmãos, nós não iremos a lugar nenhum. A palavra diz que o discípulo de Cristo, além de aprendiz, ele deve buscar aprender a amar o seu irmão. Amor vem do verbo que fala amar, que quer dizer renunciar àquilo que me atrapalha de um bom entendimento com o outro irmão. Todos nós temos as nossas personalidades, mas nenhuma delas pode impedir de eu amar o irmão. Porque Jesus nos amou primeiro. O seu amor nos constrange com as nossas dificuldades de relacionamento, com os nossos problemas pessoais e emocionais. Nós temos que amar os irmãos, porque aquele que não consegue amar o seu irmão, não ama a Deus, porque não o conhece. Então precisamos, irmão, primeiro passo, uma igreja unida é uma igreja aquela que renuncia ao seu próprio ser e ama o seu irmão. Apesar dos seus defeitos, apesar de ser bonito, feio, o irmão Heitor falou que não tem ninguém feio. Mas nós precisamos entender que as nossas qualidades são diferentes. Cada um tem um dom, cada um tem uma qualidade para trabalhar pelo reino de Deus. Uns são mais fervorosos, outros são mais devagar. Mas nós precisamos andar juntos, unidos em amor. Porque só o amor constrói. Segundo Coríntios capítulo 5, ele fala sobre o amor. O amor que Cristo teve para a sua igreja foi tamanho que ele morreu na cruz para que todos nós pudéssemos ter vida em abundância. Quando o apóstolo Paulo fala para nós, maridos, amar a sua esposa como Cristo amou a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, irmão, nós temos que dar a vida por nossas famílias, se preciso for. Essa é a função do amor. Esse é o amor de Deus. Negar e viver para o próximo é algo extremamente delicado. Só o amor constrói. Só o amor constrói. Não há outro sentimento. Constrói relacionamentos, constrói amizades, constrói união, constrói uma igreja firme e solidificada na presença do Senhor. Para sermos discípulos de Cristo na prática, precisamos entender que o discípulo submete à ordem do Senhor. Em João capítulo 13, versículo 35, diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, tiverem amor uns com os outros. Os discípulos submetem à ordem do Senhor. João 14, 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Quais são os mandamentos do Senhor? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Discípulo compreende que não há mais nada importante do que as palavras de Jesus. Jesus está falando que nós precisamos ser submissos à palavra dele. Não há meia palavras, há a palavra de Deus, e essa palavra é uma palavra de regra, de fé e prática. É a palavra que nos conduz a estarmos mais perto de Cristo. Questionar ou duvidar as regras de Jesus não é cogitado para um discípulo, porque o amor verdadeiro, Jesus já mostrou por nós, que foi a morte dele na cruz. Se Jesus deu a sua vida por nós, ele quer que nós tenhamos o quê? Vida e em abundância. O Senhor não quer sofrimento mais para os seus discípulos. O Senhor quer que os seus discípulos tenham um relacionamento para com Ele. Para sermos discípulos na prática, precisamos entender que o discípulo perdoa. O discípulo perdoa. Em Lucas 17, capítulo 3, versículo 4, diz assim: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Palavra do Senhor. Portanto, amar a Cristo, o discípulo entende a sua ordem, e a ordem primordial
é o perdão. O discípulo verdadeiro consegue compreender que o ofensor é carente da graça de Deus. Como eu sou, como você é, como todos nós somos carentes dessa graça. Então, meu irmão, coloque-se na posição do outro irmão. Se o irmão chegou para ele te pedir perdão, perdoa. Porque um dia pode ser o irmão que vai pedir perdão para esse irmão. Os irmãos entenderam? Um dia pode ser você. Então, coloque-se no lugar desse irmão. Perdoa. Chora com ele. Olha, irmão, magoou mesmo. Está doendo. Mas fala para ele que, em nome de Jesus, a partir desse dia, desse momento, a reconciliação, a amor, a liberação de perdão, para que a causa do Senhor possa prosseguir. E para que juntos possamos ser um só no Senhor. Portanto, a melhor alternativa para o discípulo, em qualquer situação, é o perdão. Para termos uma vida segundo o coração de Deus, precisamos imitar a Jesus. Como aqueles imitadores que eu contei lá no princípio, imitaram os seus personagens, imitaram os seus artistas, ouvindo bastante eles. A nossa imitação tem que ser a de Cristo, irmãos. O nosso personagem tem que ser o de Cristo. Por isso, irmãos, toda vez que paramos de relacionar com Cristo, nós estamos nos distanciando de Cristo. Toda vez que eu procuro um relacionamento com Cristo, eu busco uma aproximação de Cristo. Qual o seu lugar nessa história? Como discípulos verdadeiros, filhos amados, agindo segundo os ensinamentos dele. Eu quero que nesta manhã você possa tomar uma atitude, como membro dessa igreja, como eu tomei lá nessa semana, de ser um discípulo do Senhor. De ter um relacionamento mais íntimo e sincero com Ele. Eu queria que você dobrasse a sua cabeça nesse momento. Fale com o Pai: Senhor, eu estou falho. Eu quero ter esse relacionamento com o Senhor íntimo e sincero. Quero ser um discípulo, me manda aonde for necessário, para que eu possa pregar a Tua palavra. Olha, porque os campos estão cheios. Poucos são os ceifeiros. Se tem vontade no teu coração, meu querido, capacite, ora a Deus, cuide para que o Senhor possa cuidar de você, mas se aproxime dEle, que possamos ser imitadores de Cristo, que possamos estar juntos com o Senhor. Deus, em Tua presença nós queremos Te agradecer, ó Pai, pelas Tuas palavras, ó Pai, que possamos, Senhor, andar, perdoar, amar, submeter a Tua palavra, Pai, para que possamos, Senhor, ser verdadeiros discípulos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvor, parece que... Irmão Renato? Irmão Renato? Irmãos, eu queria o louvor aqui para a gente poder recolher dízimos e ofertas. Será que é possível, irmãos? Irmão Marçal. E eu quero falar com os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos cantar agora. Os irmãos do louvor vão estar atuando agora. E os irmãos que quiserem trazer seus dízimos e ofertas estarão por ordem. Eu quero agradecer aos visitantes que nos visitam nesta manhã. Que Deus abençoe. Sei que tem várias pessoas aqui conosco hoje. Eu quero que o irmão que está pertinho aí, cumprimenta ele em nome de Jesus e fala com ele que a sua presença é importante. Que o Senhor Jesus está feliz com você aqui no nosso meio. Que Deus abençoe a sua visita. Quando quiser, as nossas portas estarão abertas. E que o irmão sinta-se, você que está conosco pela primeira vez, sinta-se à vontade no nosso meio. Amém? Os irmãos que quiserem trazer os seus dízimos e ofertas, podem nesse momento assim fazer.
Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar.